Olá, pessoal queridos. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez no canal da YK Editora YouTube, com o professor Tomás Olcese, no Dialogando com Olcese. Nós estamos com uma obra agora espetacular, que é uma obra do autor, e que é o nosso condutor aqui dessa análise, o próprio professor Tomás Olcese, que escreveu um livro que também já de cara falo que tem um mérito imenso de simplicidade em relação ao tamanho e de boa leitura, né? Depois ele vai falar sobre os apêndices, os quadros que ele fez aqui, que são espetaculares, e que se chama Formação Histórica da Real Property Law Inglesa, Tenures, States, Equity e Trusts, que a YK Editora publicou e que foi a dissertação de mestrado. Até de antemão já falo para os nossos queridos aí do canal que tive a honra de participar da banca de doutorado do professor Tomás Olcese, que ele foi premiado, inclusive, né, e já é uma outra obra, mas que na verdade deve ter uma concatenação lógica com essa aqui, que depois ele vai, inclusive, contar isso para a gente, que é bacana, né? O doutorado dele ainda não foi publicado, essa é a dissertação de mestrado, que é essa formação histórica da propriedade inglesa, que ele vai também contar para nós. Mas a primeira pergunta que eu faria para o professor Tomás Olcese é o que inspirou, porque eu sei que ele é fluente no inglês, no castelhano, assim, muito fluente mesmo, ele é um tradutor exímio, já tive a oportunidade de ver isso, mas o que inspirou o tema, na verdade? Como é que chegamos nesse tema assim tão refinado? Muito obrigado, agradeço os elogios, não todos merecidos, na minha opinião, mas a minha preocupação no momento de pensar num tema era tentar fazer uma ligação entre algumas características minhas, né, certas habilidades que eu tenho, ou certas facilidades que eu tenho, e algum tema que fosse relevante relevante e inovador dentro do possível para o direito brasileiro. Então, eu percebi que faltava algum estudo um pouco mais aprofundado acerca das origens dos direitos reais, da propriedade de matriz inglesa. Nós temos alguns escritos aqui de autores brasileiros, mas em geral pouca coisa. E de fato se trata de um sistema que tem características bem diferentes daquelas que nós conhecemos dos sistemas de direito civil. E, portanto, ao invés de entrar diretamente no direito positivo inglês de hoje, eu preferi fazer um estudo histórico para tentar explicar justamente a origem dessas diferenças. Sim, nessa obra aqui, formação histórica e tal, qual é o elemento central? O leitor, o que o leitor vai descobrir como elemento central de análise aqui? Acredito que talvez o núcleo, tá? Ou pelo menos um dos núcleos da obra, seja apresentar a diversa estruturação dos direitos de matriz inglesa, direitos reais, né, do sistema chamado do Common Law. Então, em princípio, em primeiro lugar, nós temos a origem. A origem não é propriamente romana, é a origem medieval. E os direitos medievais, eles se estruturaram em torno das relações de suzerania e vassalagem. Portanto, até hoje, no direito inglês, as próprias categorias utilizadas para designar os direitos reais, elas correspondem, na verdade, a essas relações, tá? Antigas relações de suzerania e vassalagem. Portanto, para nós, traduzir a palavra propriedade para o inglês, normalmente seria uma questão de usar a palavra ownership. Mas ownership em inglês não tem um sentido técnico. Então, nosso problema seria tentar encontrar a correspondência entre um direito real específico nosso e um direito real próximo, por assim dizer, do direito inglês. Então, porque a gente repara que o modelo brasileiro ele é um modelo de propriedade aludial. E o modelo britânico é um modelo onerado de propriedade, né? Uma propriedade... Nessa análise que a gente faz, a gente consegue descobrir o elemento histórico que vai trazer para nós esse modelo de oneração dominial, de sempre ter um gravame na propriedade? O modelo inglês de direitos reais de propriedade, ele, por ser medieval,
ele ainda liga, né, todos os direitos, pelo menos formalmente, de uma forma, hoje em dia, digamos, apenas formal, né, mas liga todos os direitos reais, em última instância, à coroa. Ou seja, no fundo, é que seria mais ou menos como dizer que a rainha da Inglaterra hoje, ou a coroa inglesa, ela ainda é formalmente a proprietária de todos os terrenos, todas as terras da Inglaterra. Isso, embora hoje em dia já não seja algo que tenha efeito prático, na maior parte dos casos, é um elemento estrutural. Portanto, para poder entender essas onerações, é necessário entender essa origem. Uma vez compreendida essa origem de forma clara, acredito que qualquer tipo de oneração, qualquer característica específica no direito real inglês é muito mais fácil de entender. Em outras palavras, entender que por causa da sua origem, as onerações são de certa forma naturais. E mesmo a nossa base de civil law ser legalista ao extremo, e a base common law ser consuetudinária ao extremo, isso não trouxe uma dificuldade no teu estudo, na tua análise dos cases eu acredito que seja até uma outra forma de se pensar o direito e de se analisar os institutos. Isso não foi difícil na tua abordagem? Eu acredito que talvez a maior dificuldade tenha sido trabalhar com fontes de direito inglês ou fontes de direito do sistema do common law. As fontes são efetivamente diferentes. Existe a legislação, é claro, mas há um peso muito grande para decisões judiciais. E muitas decisões judiciais importantes não são sequer do século XX, são anteriores. Então, ter acesso à decisão, poder entender a decisão, destrinchar o que é importante para destilar uma regra, acredito que para nós, né, no nosso sistema, seja a maior dificuldade mesmo. Para registradores, tabeliães, os operadores dessa área notarial e registral, a sua obra contribuiria, além deles fazerem trabalhos acadêmicos com muita qualidade, isso eu já posso eu mesmo afirmar, mas que outras contribuições eles teriam para poder fazer uma abordagem tanto nas notas quanto nos registros, adquirindo a formação histórica da real property? Eu acredito que, apesar das diferenças que existem entre sistemas jurídicos, então, por exemplo, os sistemas da família, né, chamada por René Davy, né, família de direito civil, e a família do direito inglês ou do common law, apesar das diferenças, existem sim pontos em comum. E a comparação entre sistemas ou ordenamentos de famílias diferentes pode contribuir bastante no que diz respeito ao entendimento, às vezes, de certos institutos ou certas regras que para nós talvez não se destacam ou teríamos alguma dificuldade para tentar destacar do restante do ordenamento. Então, a comparação, por exemplo, e essa compreensão de onerações, por exemplo, no direito inglês, pode ser um subsídio na hora de analisar, apenas para dar um exemplo, alguns direitos reais sobre coisa alheia. Como é que eles se estruturaram num sistema e como é que ficaram diferentes hoje aqui para nós e quais os motivos que levaram a isso, né? A sua bibliografia, que a gente vê que é uma bibliografia muito rica, ela contribui muito para o pesquisador, né? Porque o pesquisador pode se basear na sua bibliografia para construir novos trabalhos. Como é que chegamos nessa bibliografia tão rica, hein? Então, isso é uma questão de metodologia, né? O que eu fiz, principalmente, foi fazer um levantamento, primeiro, preliminar, né, das obras que eu considerava mais importantes, e durante a leitura das obras eu já fui marcando quais eram os autores mais citados, tá? Logo, formei uma lista de autores que eram considerados relevantes por outros autores. E a partir disso já fui fazendo uma segunda lista. Com essa segunda lista fiz a leitura dos autores mais mencionados e eles também mencionavam outros autores até chegar nos originais. Por exemplo, nós temos, eu mencionei alguns autores ali, Bracton, por exemplo, um autor inglês do século XIII, basicamente. Ele escreveu uma obra importantíssima para o direito inglês e que tem coisas importantes a dizer sobre direitos reais. Eu cheguei a esse autor por meio de outros autores, mas uma vez que descobri que era um autor importante, fui procurar a melhor edição, né, dessa obra hoje, e procurei os originais.
e traduzir, inclusive, está escrita em latim essa obra, traduzir vários fragmentos para esclarecer ao leitor justamente o que era importante acerca do que ele tinha a dizer sobre o tema. Né? Maravilha. E o que essa obra inspirou o seu doutorado, que tive a honra de fazer parte da banca, e a obra foi premiada depois pelo departamento lá da Universidade de São Paulo, de Direito Civil. No que isso inspirou para a gente trabalhar a ideia do Trust e do Trust Fund, e de todos aqueles institutos importantes, até para a gente entender até melhor a alienação fiduciária e outros contratos que no Brasil nós não temos nenhuma correspondência pura, mas no que essa obra te inspirou para depois continuar o seu trabalho? No fundo, eu acredito que essa obra seja uma espécie de peça vestibular para o doutorado. Seria muito difícil falar do Express Trust, por exemplo, uma espécie de fideicomisso, né? Em outros países existem institutos, países de direito civil, existem institutos inspirados no Trust, mas que têm o nome de fideicomisso. Seria uma espécie de obra preliminar, introdutória, na medida em que eu não conseguiria fazer o estudo no doutorado se não tivesse o conhecimento adquirido ao longo da preparação do mestrado. Mas eu acredito que a principal ligação seja essa: entender a estrutura de um instituto de direito inglês, o Trust, que tem uma origem histórica muito específica e tem aplicações muito amplas no direito inglês, ou seja, muitas aplicações diferentes, entender isso para poder fazer a comparação com as questões referentes à autonomia patrimonial no direito brasileiro. Nós, de certa maneira, adotamos regras muito próximas do direito inglês, às vezes por inspiração, às vezes por necessidade. E às vezes, essa convergência que pode existir entre certos institutos, por exemplo, como nós falamos, alienação fiduciária ou patrimônio de afetação, é de fato interessante e pode ajudar, inclusive, na futura estruturação desses institutos aqui no Brasil. Maravilha. Para encerrar, se um determinado operador do direito aqui no Brasil chegasse com a obra e falasse: doutor Urchesi, que interface que eu poderia fazer de algum trabalho meu aqui no Brasil utilizando a sua obra? Como é que você responderia para esse operador do direito? Eu diria o seguinte: a minha dissertação de mestrado ela tem alguns capítulos um pouquinho mais gerais. Ela trata, por exemplo, das diferenças, né, entre sistemas, algumas diferenças entre, por exemplo, diferenças e semelhanças, né, entre o direito francês, né, principalmente, logo antes da codificação, e o direito inglês, né, que é um direito que se estende hoje ao longo de praticamente quase 1000 anos, né? Na verdade, em 2066 serão 1000 anos, né, de história contínua da Inglaterra. E eu acredito que esses capítulos um pouco mais gerais sobre, por exemplo, os tribunais ingleses, a formação dos tribunais ingleses, a importância do processo judicial no direito inglês e a comparação disso com os sistemas de direito civil pode ajudar bastante para qualquer um que queira acrescentar algo ao seu trabalho acadêmico. Muito bem. Com isso, nós encerramos essa participação de hoje. Continue nos acompanhando, traremos comentários com o professor Urchesi, que comentará outras obras, e esteja conosco, e qualquer outra informação, estamos à disposição. Até mais. Obrigado.